Derrubada do veto do PL 5332 se faz urgente e nós precisamos conversar sobre isso. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Olha, meus amigos, nós já estamos, digamos assim, caminhando para o final, né, de janeiro, agora de 2025, e já ali, pro dia 3, pro dia 4, logo que voltar, né, os deputados e senadores voltar do recesso parlamentar, tem vários projetos de lei, né, que foram vetados pelo presidente Lula, né? Só que tem um em especial a qual a gente está bastante atento, aqui o nosso público do canal também está ligado todos os dias. Eu sou questionado quanto a isso, que é o veto 38, gente, do veto do PL 5332, né? Então, é importante ressaltar que o Congresso Nacional vai derrubar, tentar derrubar esse veto agora no mês de fevereiro, gente. Nós estamos aqui pedindo encarecidamente, né, e torcendo, acima de tudo, torcendo para que os deputados, gente, consigam corrigir, gente, corrigir essa maldade que o presidente Lula fez para os beneficiários do BPC, fez para os aposentados por invalidez, que foi vetando de maneira integral o PL 5332, né? Para quem chegou aqui pela primeira vez no canal, às vezes se pergunta, o que esse louco tá falando? Do que se trata esse tal veto 38, esse PL 5332? Gente, vocês lembram quando começou aquele pente fino lá na gestão do Michel Temer? Pois é, o Roney Nemer criou um projeto de lei, ele e outros deputados também criaram um projeto de lei similar, só que não prosperou. Só que esse do Roney Nemer, que era o PL 8.949 de 2017, ele prosperou, né? Esse projeto de lei, na sua essência, visava acabar com a revisão médica pericial, tanto no BPC quanto na aposentadoria por invalidez. Só que, né, o projeto não conseguiu, né, ser aprovado a tempo, por exemplo, de inibir, né, que os aposentados por invalidez naquela época passassem pelo pente fino. Mas o projeto de lei, ele seguiu o seu percurso normal, como acontece com qualquer projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. Foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, foi aprovado depois lá na Comissão de Finanças e Tributação, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, né? O relator foi o Guilherme Boulos, deputado federal pelo estado de São Paulo. Aí depois o projeto de lei foi para o Senado, passou lá na CAE, né? Comissão de Assuntos Econômicos, onde o relator foi o senador Rogério Carvalho, né? Aí passou lá na CAS, Comissão de Assuntos Sociais, onde o relator foi o Fabiano Contarato, inclusive, né, passou em regime de urgência, né, lá no Senado, e depois passou no plenário do Senado Federal. Veja só, gente, ele conseguiu passar por todas as barreiras a esse projeto de lei, só que quando esse projeto de lei chegou na mão do presidente da República, o que ele fez? Ele vetou o projeto de maneira integral. Ele podia ter adotado um meio termo, por exemplo, mas não, preferiu vetar integralmente. César, mas qual seria o meio termo, na sua modesta opinião? Por exemplo, gente, hoje a aposentadoria por invalidez tem critérios de convocação, né? Por exemplo, quem tem 60 anos ou mais não é convocado para revisão médica pericial. Quem tem 15 anos de benefício e 55 anos de aposentadoria não é convocado para revisão médica pericial. Quem tem, por exemplo, a HIV/AIDS, né, também não é convocado para revisão médica pericial, independente da idade. Ou seja, o governo poderia ter colocado, vamos dar um exemplo, quem tem BPC por deficiência irreversível acima de 40 anos não é convocado, por exemplo, poderia ter, né, ser desse jeito. Pelo menos o governo poderia ter usado o meio termo, mas não, né, eu desconfio que um total desconhecimento por parte do governo federal em relação ao BPC-Loas fez com que o presidente Lula vetasse integralmente
integralmente e decepcionando, gente, pessoas importantes no Congresso Nacional, como, por exemplo, a senadora Mara Gabrilli, que já avisou que vai trabalhar pela derrubada do veto, decepcionando, por exemplo, a senadora Damares Alves, né, que também já falou que vai trabalhar pela derrubada do veto. Inclusive, eu fiquei sabendo que nos bastidores o senador Sérgio Moro também vai votar pela derrubada do veto. A oposição está basicamente fechada pela derrubada do veto, né? Só que agora nós precisamos convencer alguns governistas, né, a derrubar o veto, principalmente da base do PT, né? Segundo informações que a gente sabe também, o senador Paulo Paim, que é do PT, já se comprometeu, né, de votar pela derrubada do veto. Mas para você ter uma ideia, gente, você que está aí do outro lado, nós precisamos de 257 votos de deputados pela derrubada do veto e 41 votos de senadores. Ou seja, precisamos de muitos votos para derrubada do veto. César, mas e para esse ano de 2025, por que seria, na sua opinião, seria importante a derrubada do veto? Gente, nós estamos na iminência de entrar numa revisão na aposentadoria por invalidez, né? Que vai começar a partir do mês de março. Vejam só, o governo já falou que vai convocar 802 mil beneficiários da aposentadoria por invalidez. Se nós conseguíssemos derrubar esse veto, hoje você poderia ter certeza que esse número de pessoas que seriam convocados cairia pelo menos para metade, porque não faz sentido algum o governo convocar quem está recebendo aposentadoria por invalidez ou o BPC que tenha uma doença incurável e irreversível. Gente, não vamos desanimar, vamos continuar lutando pela derrubada do veto 38.